Muitos touros realmente que você chega em Central, acho que nem pra boiada esse serviria. A gente vê isso. A imagininha de dorso horríveis, de parte racial, chifre redondo, prumos incorretos, umbigo de posicionamento ruim. Eu acho que tem que ter um crivo maior. Os animais são muito ovacionados lá, principalmente a vaca que dá leite para a família. A vaca, às vezes, entra primeiro no templo, ela que criou o filho, ela que gradeou a terra. Porque muita gente fala, porque tem orelhinha bonita, isso não vai para o abate. Mas é essa raça que traz essa consistência para que a gente tenha resultados futuros. A consistência genética, ela passa herdabilidade muito forte. Hoje a gente tem vacas aí de 700 quilos, parindo todo ano, parindo. As vacas sim parem aos 22 meses e a segunda cria antes dos 36 meses. Quer dizer, isso é uma precocidade imensa. Meu avô comprou as 10 cabeceiras do Torres na época, que até fazia um comparativo que varia como se fosse um avião Bonanza na época, hoje. Então, quer dizer, foi um investimento muito alto, mas um investimento de credibilidade para ele começar. Alguns dias de fim de semana que criança quer brincar, quer ir para algum lugar, o pai fala, vamos lá ver, filho, um bezerro que nasceu. Um bezerro muito bom, de uma vaca importante, por exemplo, a Niri, que é mãe do Pacar. A gente às vezes contesta o Cindy, que o Cindy não pode crescer, porque é uma raça de porte médio para pequeno. Eu discordo. Vi uma bezerra num leilão, vermelha, bem retinta, com todas as características do padrão, porque é padrão, né? Só que tem a diferencial das manchas. E foi a primeira vaca que a gente adquiriu no Vilha e se tornou a grande campeã nacional na Expo Zebu. Aí deu o start pra gente intensificar o pintado. A gente esteve em Uberaba após a tragédia que aconteceu com o nosso pai, que a gente sabe que para a família foi uma perda imensa, a gente sente isso até hoje, mas eu sempre falo, o legado, a história, o que ele representou dentro do Zebu, né, na BCZ, como criador e como pessoa, com a amizade que ele teve, hoje a gente se fortalece com tudo isso. Bem-vindo a mais um Podpack, o podcast da pecuária brasileira. Você me perguntou quem é o melhor animal do leilão, você me perguntou quem é o mais velho. A gente chegou a fazer 1.200, 1.300 embriões por ano. A base da nossa genética de rodeio é o Nelore. E aí tinha uma vaca jovem que a mãe dela tinha sido importada. É uma carne que gera mais qualidade, né? Mais limpa. Tem que ter profundidade, tem que ter arqueamento, tem que ter comprimento. A gente consegue comprar parte desse boi magro dele à vista. O caráter murcho facilita um pouco esse manejo. Qual o ramo de atividade que mais tem sucesso no Brasil? No fundo é o agronegócio. Depois comecei a leiloar os repasses, o leilão. E a consistência dessas grandes vacas em várias raças, né? Touros renomeados no passado. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo pecuarista. Bem-vindo a mais um Podpack, o podcast da pecuária brasileira. Estamos aqui com um baita de um entrevistado, com história, com pedigree de zebuzeiro. Mas antes de a gente falar do nosso entrevistado, falar dos nossos patrocinadores, quem faz com que a gente consiga tocar esse programa e dar essa oportunidade pra gente, todo esse apoio desde o começo. Falar da CB Genetics. Tá precisando inseminar seu gado? Utilize o sêmen da CB Genetics. Aqui vai estar aparecendo o QR Code para você entrar em contato com o pessoal e utilize o cupom PODPAC10 para 10% de desconto no pacote de sêmen que você escolher. Então, se você pegar 100, 200, 300, 400 doses, todas essas doses aí, você vai ter o desconto do Podpack por uns 10%. Então, não perde tempo. Bateria de Angus, Brahman, Nelore, Cimental, tem um pouco de tudo que vai atender o seu criatório. Em segundo, vamos falar da VRGen. A VRGen é uma empresa que tem o maior banco de dados de DNA animal do Brasil. E você está precisando fazer o DNA, os caras entregam o resultado em até 7 dias úteis. Então é realmente muito rápido mesmo. E o contato deles também está aparecendo aqui do lado. Vai pra vinheta. Outra vinheta. Eu acho que melhor do que a gente apresentar esse nosso convidado, Cezinha, é ele se apresentar. Quem que é o Ângelo Tiberi? Um bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Sou Ângelo Mário de Souza Prat Tiberi, diretor da BCZ de Leilões, juntamente com toda a diretoria e o Gabriel, que eu tenho a honra de estar juntamente com esse pessoal que ensina pra gente todos os dias. Obrigado. Um amigo de muito tempo. Que a gente conhece, está aqui com a gente. E a gente é o titular do Cindy OT, do Nelore Pintado OT. E temos uma tradição de criação desde o meu pai, né? Que é um pioneiro. E é o nosso esteio até hoje, o nosso exemplo. E acho que esse amor passou.
vindo desse grande homem que eu sempre falo, se alimenta com legado. Esse legado deixou a gente muito consistente e a gente tem essas sucessões familiares, eu acredito por isso. Ô, Ângelo, prazer estar aqui com você, né? Tá nesse bate-papo. Realmente, né? Eu acho que a grande referência de vocês, né, Orestinho, acho que a história da sua família se mistura um pouquinho com o desenvolvimento do Zebu aqui no Brasil, né? Orestinho com um legado realmente impressionante. Quantos anos de seleção o OT desde o início? Então, o pai nasceu em 1938, né? E chegou em Três Lagoas de colo, vindo de Uberaba com meu avô recém-formado de medicina. E estudou muito tempo no Rio, e quando ele largou a faculdade, porque o avô quis dar um castigo dele, traria ele para a fazenda, para ele sentir na pele que ele tinha que estudar bastante. E aí ele falou, acho que ele me trouxe para o lugar que eu mais gostaria de ficar. Foi onde ele tinha 17 para 18 anos, iniciou o trabalho dele no Zebu. Meu avô deu oportunidade, que na época, as primeiras aquisições, a gente sempre fala, para sair na frente, a gente sai com grandes indivíduos, né? E com grandes criadores que eram um exemplo para ele, como Torres, tio Rubico, né? Seu Nenê Costa e seu Celso. Foram os que ativaram ele a começar isso, porque vinham de família. E meu avô comprou as 10 cabeceiras do Torres na época, que o pai até fazia um comparativo que varia como se fosse um avião Bonanza na época, hoje. Então, quer dizer, foi um investimento muito alto, mas um investimento de credibilidade para ele começar no Zebu e vem até hoje nas gerações. E nessa fase, com certeza, acho que a grande referência de vocês é você, seus irmãos, todo mundo envolvido na pecuária e dando sequência a esse trabalho do seu pai. Mas queria voltar assim, lá no início, a partir de que momento você se viu envolvido, contribuindo no trabalho da seleção aí da sua família? Então, você vê, você é paulista, né? Eu vivi aqui também um bom tempo estudando e fazendo natação. Meu pai era fanático por esporte. E a gente veio para São Paulo para nadar. Na minha época eu nadei na Hebraica e o Bibo nadava no Pinheiros. A gente tinha essa interação de... E você vê como as coisas cativam a gente. Foi, acho que a mesma coisa quando o pai foi para o Rio. Ele falava, filho, se você ganhar uma prova no Paulista, por exemplo, eu vou te dar um bezerro de presente. E esses incentivos faziam que a gente voltasse para casa nas férias e depois de resultados a gente ganhava um bezerro. E é onde a gente começou a tomar gosto realmente por isso. Aí eu passei até alguns dias de fim de semana que criança quer brincar, quer ir para algum lugar. O pai falou, vamos lá ver, filho, um bezerro que nasceu. Um bezerro muito bom, de uma vaca importante, por exemplo, a Niri, que é mãe do Pacar. Falei, pai, mas fim de semana? Então foi uma forçada de barra, mas é onde eu peguei gosto pela coisa. E os incentivos de presentes e resultados. E participar de uma Expo Zebu, o pai sempre falava que é o campeonato mundial. Quem faz um grande campeonato aqui está realizado dentro de um trabalho. Acho que é confirmando que você está no caminho certo. E a gente pegou gosto e eu vivenciei isso com ele, assim. Eu falo às vezes até, acho que está no sangue. É uma coisa que a gente vive isso com tanta naturalidade e amor que as coisas fluem, sabe? E graças a Deus a gente tem tido êxito aí no trabalho. E, Ângelo, como é que foi essa primeira Expo Zebu? Como é que foi ter ido para Uberaba? Você sempre esteve dentro do meio, mas a primeira Expo Zebu eu acho que é aquela que nunca esquece. Como é que foi a primeira vez que você foi lá para o Parque de Exposições Fernando Costa, acompanhou o seu pai, toda a sua família, e um pouco dessa experiência no passar dos anos, porque cada ano que passa eu acho que a Expo Zebu é sempre uma experiência marcante. Sem dúvida. A Expo Zebu é o campeonato mundial, como a gente fala, mas eu me lembro uma situação nossa. A gente tinha a sociedade OT5 Irmãos, e isso foi dado pelo pai também, esse presente para os filhos, para começarem dentro do processo. Eu era o titular desse trabalho, e fizemos uma vaca que tinha grande chance de ser campeã Expo Zebu, que foi a Orial até, e eu me lembro, eu estava na arquibancada, para você ver como é emocionante, né? A gente, o primeiro animal nosso que poderia ser competitivo dentro de uma Expo Zebu e ter chance de ganhar um campeonato, e ela se consagrou campeã no Vilha Maior. O Arnaldinho que estava jogando até, e para mim o pai falou, tem que ver se você vai conseguir descer essa escada, porque realmente a emoção pega a gente, sabe? Eu tive dificuldade de caminhar para chegar lá, mas é uma emoção indescritível. Isso para mim talvez tenha sido o maior combustível, porque a Expo Zebu é encantadora em todos os sentidos. Eu estava falando para o Wagner, aqui a gente, na Expo Zebu, ano a ano que passa, eu estou lá na diretoria, já tem uns 3 mandatos com pessoas muito influentes nesse meio, e a gente vê a crescente. Eu, como diretor de leilões, já há 6 anos consecutivos, a Expo Zebu se supera ano a ano.
Então, isso a gente vê que ali está o ápice, os grandes indivíduos das raças zebuínas. E acho que independente da raça, né? Não importa do quão grande for a raça, desde o Nelore até uma raça que tem menor quantidade de animais, é sempre os melhores criadores de todo o país que preparam o ano inteiro para aquela data, né? Então, acho que o trabalho também que vocês fazem na BCZ de preparar a Expo Zebu para poder ter um holofote maior, eu acho que é de extrema importância, porque todo ano a expectativa só aumenta, né? Sem dúvida, Gustavo. Eu estou lá e a gente está presente agora nessa diretoria do Gabriel. Quero até parabenizar a todos, né, colaboradores da BCZ também, porque é o que você falou. A Expo Zebu a gente prepara ano a ano com muito carinho para receber os criadores, né, que são o ponto forte, né, e os que fazem os eventos dentro da Expo Zebu, os grandes leilões. É uma interação muito grande. Então a gente traz isso com bastante maestria, com bastante detalhes, para que as pessoas se sintam numa feira que realmente impressiona, não só no receptivo, mas também na qualidade dos animais que a gente apresenta lá, grandes criadores fazendo grandes campeonatos, diversificando bastante, como você falou, em todas as raças, independente de volume e de quantidade. E Ângelo, vocês são zebuzeiros natos aí, e o início da seleção AT foi com o Nelore Padrão. Depois Cindy, hoje Nelore Pintado. Como é que foi essa sequência aí dessas outras raças que vocês vieram a criar aí com tanta competência na mesma filosofia, né? Então, a gente tem sempre uma ideologia de criar o melhor, né? O pai, eu sempre falo, ele era zebuzeiro. Ele gostava de zebu. O Nelore tal, que era o diferencial, que era o ponto-chave de tudo que ele começou. Mas ele também criou o Gira, criou o Guzerá, o Nelore Mocho. E tinha paixão por todas as raças. É que o foco maior era dentro do Nelore. E a gente esteve em Uberaba, após a tragédia que aconteceu com o nosso pai, que a gente sabe que para a família foi uma perda imensa. A gente sente isso até hoje, mas eu sempre falo, o legado, a história, o que ele representou dentro do Zebu, né, na BCZ, como criador e como pessoa, com a amizade que ele teve. Hoje a gente se fortalece com tudo isso, é a maior força de a gente continuar, é o legado que ele deixou. Então, aí vem as gerações, né? Meus filhos, Giovana e Tutu, vieram nesse novo, né, trabalho nosso. Veio o Cindy, eu comecei o Cindy praticamente sozinho, após uma ida em Uberaba, eu vi o gado do Adaldio lá na exposição, você vê, na Expo Zebu, é uma vitrine, onde a gente se despertou a comprar e compramos uma vaca que era linha leiteira, que o Cindy é uma dupla aptidão, e compramos uma vaca que era pisteira. Inclusive, dali saiu a nossa primeira grande campeã nacional, que foi a Campina, desse trabalho no Cindy. E aí a gente priorizou os grandes indivíduos, e com meus filhos juntos a gente cresceu com bastante propriedade. Fizemos grandes campeãs, já são 4 grandes campeãs na raça Cindy. E a gente trilhou um caminho, é o que eu sempre escutava do meu pai, tenta começar com o melhor, para você sair na frente. E a gente priorizou isso. E os resultados vieram, mas eu acho que o grande diferencial no Cindy foram meus filhos, que trouxeram inovação, como vocês, jovens que trabalham aí com coisas novas, e a gente abriu essa mente. E aí teve possibilidade de vir um pintado também, o Nelore Pintado. Vi uma bezerra num leilão do Flavinho Estrelas. O leilão chamava até, e uma bezerra, novilha novinha, vermelha, bem retinta, com todas as características do padrão. Porque é padrão, né? Só que tem a diferencial das manchas. E foi a primeira vaca que a gente adquiriu, novilha, e se tornou a grande campeã nacional na Expo Zebu. Aí deu o start para a gente intensificar o pintado, e no ano passado fizemos o 3º melhor criador, 3º melhor expositor da raça. Eu acho que já foi um grande feito, começando o 2º ano de criação, fazer esses resultados aí. E falando um pouquinho da raça Cindy, assim, vocês que já são uma referência na raça, né? Como você disse, começaram com grandes indivíduos. Quais as principais características que você acha que a raça oferece e quais os principais desafios da raça para o crescimento mesmo? Em toda a raça, eu acho que tem que ter um critério, né? Tem o padrão racial, é uma coisa também que a gente prioriza muito. O pai sempre falava também, uma coisa que sempre veio para mim, é uma escola, né? De um homem que viveu muito tempo, mas a gente aprende todos os dias. Mas isso
o pai sempre dizia, segue o padrão racial. Essa é uma coisa que a gente não pode fugir nunca. As características raciais, todas os que indicam que é o ideal. E a gente trabalhou em cima disso, dos animais que priorizam isso. Agora, muita gente às vezes contesta o Sind, que o Sind não pode crescer, porque é uma raça de porte médio para pequeno. Eu discordo, eu acho que o Sind pode crescer para ser competitivo tanto na raça de corte quanto na raça de leite. Eu acho que tem duas características aí, não fugindo, porque é uma dupla aptidão. O Sind, dentro do Sind existe o leite. Claro que você prioriza mais leite, os indivíduos mudam um pouco as características. Mas eu gosto do Sind bem conformado, equilibrado, né, com estrutura, sem perder a parte funcional. E a gente conseguiu fazer um Sind. Hoje a gente tem vacas aí de 700 quilos, parindo todo ano, parindo. As vacas Sind parem aos 22 meses e a segunda cria antes dos 36 meses. Quer dizer, isso é uma precocidade imensa com esse gado mais moderno que a gente está trabalhando. Então, é uma evolução em todos os sentidos, na parte maternal e na parte de biotipo. E você acha que esse biotipo do Sind, de ser um animal mais mediano, que tem essa rusticidade, tem essa adaptabilidade, é o diferencial da raça comparado com as outras raças zebuínas que a gente tem? Você acha que esse pode ser principalmente o maior ganho do Sind comparado com as outras? Então, a gente não faz competitividade entre raças, porque a gente cria todas, né? E mais realmente, por ter mais essa interação com o Sind, é um diferencial realmente essa dupla aptidão. Eu acho que é um dos grandes diferenciais da raça Sind, porque você pode ter as duas opções. E quando se trabalha em raças europeias, também é um resultado maior, né? Porque tem o leite adicionado. E nos zebuínos, entre zebuínos, também agrega um pouco mais de leite. Então, é uma raça muito precoce, é uma raça extremamente rústica, é o que eu falo. O Sind vai bem onde não tem pasto, o Sind vai muito bem onde tem muito pasto. Então, é uma raça fácil de criar. Eu tenho um parecer aqui que a gente cria o Sind para as exposições. E vocês acreditam que nunca tivemos uma vaca empanzinada na cocheira? Porque talvez seja manejo também, mas nós nunca tivemos um problema desse tipo. Porque o gado tem uma digestibilidade muito fácil, é um gado muito fácil de criar. Você tocou no assunto que a gente tem abordado bastante aqui e você colocou como um grande ensinamento e talvez o principal aí que é marcante para mim, questão de padrão racial. Eu acho que todo selecionador ele tem que se basear no padrão racial porque ele é essencial para a continuidade das características que você quer desenvolver, melhorar, ajustar e tudo mais. Então, para mim também é um carro-chefe, não dá para se falar em seleção de raça sem estar colocando na frente padrão racial. Nos últimos anos, a gente tem tido algumas discussões aí com relação a uma diferenciação de um gado de avaliação para um gado de pista, que é um termo que eu nem gosto muito, mas que é usado. E muitas vezes, em prol da produtividade, da produção, se abre mão do padrão racial. Você acha isso um risco para a seleção, para o caminho? Você acha que a associação da qual você hoje faz parte da diretoria teria que tomar alguma posição com relação a isso? Como é que você enxerga esse equilíbrio entre uma coisa e outra ali? Wagner, realmente eu acho que você tem razão. Acho que isso é uma prioridade. Eu não sou da área técnica, eu sou da área de leilões, mas eu sou criador. E exponho todos os anos na Expo Zebu, sempre falo para todo mundo. E essas características têm que ser preservadas, a gente tem que ter esse cuidado. E acho que a gente tem posteriores reuniões aí que vão vir e é um dos temas que eu também quero adotar lá com o Gabriel e com toda a diretoria para a gente tomar cuidado com isso. Não desmerecendo grandes criadores que fazem essas avaliações, eu acho que tem várias pessoas importantes dentro desse processo. Claro, mas ninguém... uma grande ferramenta, na verdade. Exatamente, né? sem dúvida, mas não desprezar a parte racial, a parte econômica. Eu acho que o equilíbrio, né? Os animais têm que manter isso, porque é onde a gente tem mais ganho. Isso já é provado. Meu pai sempre falava, não despreze o padrão racial, como te falei, principalmente a parte racial dos animais. Isso tem que ser preservado. Porque muita gente fala, porque tem orelhinha bonita, isso não vai pro abate. Mas é essa raça que traz essa consistência para que a gente tenha resultados futuros. A consistência genética, ela passa herdabilidade muito forte. Então, se você tiver animais racionados na parte racial, você não vai ter equilíbrio, você não vai ter padronização. É o que eu imagino e é o que a gente vê isso na prática. Sem pureza não vai existir padronização, né? Exatamente. E o Ângelo, seguindo também nessa linha do padrão racial e dessa
análise, muita gente fala que eles vão para a central hoje em dia e vê muitos touros que tem, igual o César falou, uma avaliação muito boa, onde o pessoal preza muito por isso, mas que morfologicamente e muitas vezes do padrão racial acaba fugindo. E daí o pessoal fala, mas o técnico que fez essa avaliação no começo e que deu o carimbo do caranguejo quando era mais novo, muitas das vezes esse animal não tinha esse problema naquela época e depois acabou desenvolvendo. Você acha que seria uma opção quando o touro for entrar numa central, ter mais uma análise de mais um técnico para poder dar uma dupla certificação, falando que esse animal pode realmente entrar numa central, porque hoje um animal que vai ser disseminada a genética dele para o Brasil inteiro. Uma genética hoje é muito importante, uma central, o trabalho que eles fazem. Mas você acha que por ter esse crivo, poderia ter esse crivo um pouco mais exigente, ou você acha que não, tem que manter do jeito que está? Não, Gustavo, você tem razão. Eu acho que precisa. Principalmente a BCZ, a gente está lá e a gente sabe que isso é prioridade. As coisas não mudam de uma hora para outra, mas a intenção é muito forte em cima disso. A gente vê touros em centrais realmente que não têm as características que a gente gosta. Eles são super bem avaliados, mas o que vale na balança, sabe, os julgamentos, os juízes olham, o visual é muito importante. E as características não podem ser desprezadas. E muitos touros realmente que você chega em central, acho que nem para boiada esse serviria. A gente vê isso. A imagininha de dorso horríveis, de parte racial, chifre redondo, né? Aprumos incorretos, umbigo de posicionamento ruim. Eu acho que tem que ter um crivo maior. Eu acho que a BCZ pode fazer isso, juntamente com as centrais, para evitar esse tipo de coisa. Porque só a avaliação, sem o indivíduo visualmente não agradar, eu acho que isso não é seleção. Ele vai pulverizar muitos problemas aqui de tudo. Ô Anjo, queria mudar um pouquinho o assunto, queria que você contasse um pouquinho pra gente da sua experiência. Você teve uma atuação marcante aí na nova importação, né, desse gado da Índia. Você teve lá, participou dessa garimpagem ali, dessa busca, né, por novos indivíduos para estar trazendo aqui uma opção de refrescamento, uma nova opção de linhagens realmente. Queria que você contasse um pouquinho pra gente dessa experiência, como é que foi, como é que funcionou, como é que foi essa logística, essa programação, que foi um negócio bem bacana aí o resultado. Agradeço aí pela pergunta sobre essa época, que para mim foi, para o meu trabalho, até para o meu ego como criador, como um jovem criador na época, Dr. Pedro e o Zé Carlos e o pai deram essa confiabilidade para mim para ir escolher esses indivíduos. Isso foi em 2004. Foi um trabalho assim muito rápido, porque eles acharam uma pessoa que tinha vínculo com a Índia. O pai me ligou, conversaram o Zé Carlos, fomos lá para Araçatuba, eles falaram: Ângelo, filho, você vai para a Índia? Eu falei: pai, mas que dia? Semana que vem. Está tudo pronto para vocês saírem. Eu falei: eu não estava muito preparado psicologicamente, mas eu sempre falei para o meu pai, dentro da pecuária e dentro do que ele agregava, eu como filho, como família, jamais eu iria falar um não. E minha vida foi a pecuária. Ele me ensinou isso. Eu entrei dentro da pecuária e hoje eu não me vejo longe disso. Eu vivo isso intensamente. Posso dizer 24 horas. Até intensifica demais. Às vezes o pessoal fala: pô, para de pensar em zebu um pouco. Mas é uma coisa assim muito espontânea, que às vezes a gente tem que policiar um pouco. Mas foi um prazer poder fazer esse trabalho. A gente sabia que tinha muitos desafios, porque o Brasil, com uma seleção super evoluída, tudo que veio de lá, mas com uma evolução. E aí foi um pedido: vocês procurem indivíduos que possam contribuir com esse trabalho nosso. E foi muito criterioso, passamos lá, eu fiz 6 viagens para a Índia, intervalo de 40 dias por viagem, voltava novamente, e nós fizemos nesse trabalho, compramos 35 fêmeas e 4 reprodutores, que foram o trabalho do projeto Nelore Joffre, que eu acredito que a gente trouxe uma inovação, um sangue novo, uma abertura de sangue com qualidade. A gente, principalmente lá, a gente priorizou os animais de bons aprumos, os animais racialmente, porque o indiano não sabe o que é o Nelore padrão para nós, o padrão é nosso. Mas a gente sabia das características e priorizamos isso. E engraçado que você vai nas aldeias, você vê 1000 vacas, por exemplo. Vai nas santas, que são as feiras que eles fazem, que são animais mais velhos, fazem trocas, é como se fosse uma exposição. A gente não conseguia encontrar indivíduos. Eu até falei: pai, tem 10 dias que a gente está andando aqui na Índia, acho que a gente vai interromper, porque está difícil. Aí nosso corretor era muito influente, falou: agora eu vou levar vocês. Acho que ele esperou tudo isso para a gente sentir o que a gente ia ver.
E começamos a ir onde tinha a Casa dos Anciões, onde tinha as mães dos touros de corrida, que puxavam pedras. Que é a evolução, porque lá tem uma competitividade entre a modernidade, os tratores, e os touros que eram puxadores. Eles fazem essa competição. E os tradicionais, que sempre gradearam terra com os bois, eles preservavam esses indivíduos em casa. E as corridas, o governo pós-colheita, ele incentiva com premiações para os grandes campeões. E minha primeira ida numa corrida, eu vi lá Elamaru e Cacumano, que foram os touros, assim, parece que eu estava em outro mundo. Falei, pô, chegamos onde a gente queria. E cadê as vacas, né? E saímos nas aldeias, foi uma coisa árdua. Eu imagino a época do Chico, né? Do Torres, do seu Celso, tanto que foi mais difícil até. Só que era mais fácil, tinha mais volume de gado nesse sentido, tinha mais volume. Nessa época nossa, eram mais priorizados as mães dos touros corridos, que já eram mais restritas. Mas compramos essas 35 vacas e foi feito esse trabalho. Acho que todo mundo teve a oportunidade de ver nossos primeiros eventos, foram muito bem sucedidos aqui no Brasil. E eu acho que é uma abertura que está aí, né? Você vê o Etan fazendo aí com as grandes campeãs, um fator que eu acho que é primordial hoje em uma grande seleção extensiva, os animais nascerem pequenos, depois crescerem. E ele está sendo muito usado aí nessas grandes vacas, eu acho exatamente por esse fator. É um índice, acho que, muito importante dentro da pecuária extensiva. E meu pai foi um sonho, né? Ele começou a ver esses produtos nascerem lá na Guadiana. Até nasceu o 43, que foi um dos principais touros nossos. Tem uma foto do meu pai com ele. No dia que nasceu, nós fomos lá. Esse bezerro tinha nascido. Ele falou, filho, esse é um dos melhores bezerros que nasceram aqui. Porque já tinha nascido uma levinha. Você vê o olho, né? E o touro veio realmente se destacar. É pai do Etan. E a gente ficou muito feliz com esse trabalho. E eu acho que contribuiu. Houve algumas resistências em relação a essas avaliações que o gado da Índia a gente não tem como avaliar, né? Os animais chegaram muito... Como se falasse, a gente começa uma nova seleção chegando com refrescamento de sangue, mas os animais precisavam ser avaliados. Nós fizemos um interrebanho, fizemos um trabalho muito criterioso e está aí no mercado com grandes criadores, com os indivíduos já... Nós fizemos essa democratização, né? Que foi essa expansão nesse... E eu acredito que vem contribuindo aos poucos. Eu acho que essa genética vai aparecer aí futuramente, como vem Carved até hoje, né? Como vem Ludi até hoje, Gin. Então, eu acho que já vai chegar uns indivíduos que vieram da genética dessa nova importação. E dessas viagens, dessas escolhas que vocês fizeram, né? Que a responsabilidade, tenho certeza que foi grande, né? Porque vocês estavam... carregando nas costas aí a responsabilidade de estar atendendo a demanda do Orestinho, né? Do Dr. Pedro, do Zé Carlos. Então, assim, tinha uma turma aí pesada aí que vocês tinham que estar atendendo, né? E vocês atenderam com muita competência. Teve algum animal desses todos que te marcou mais, assim, na negociação? Ou que você acreditou muito que daria o resultado que a gente precisava aqui? Muito, muito. E teve alguns que a gente não conseguiu trazer, né? Ia ser a minha próxima pergunta. Teve alguma negociação que vocês quiseram muito trazer e não teve jeito? Assim, tem alguma história assim? Aí a gente tem que respeitar, porque o corretor sempre falava, a gente tem um limite de suponho, uma semana em alguns pontos e tem uma ponderação, porque os animais são muito ovacionados lá, principalmente a vaca que dá leite para a família. Então, eles têm ela como... A vaca, às vezes, entra primeiro no templo, ela que criou o filho, ela que gradeou a terra. Então, o pessoal tem uma estima muito grande pelos indivíduos, sabe? E a gente tinha que respeitar, às vezes, o limite. Nosso corretor sempre falava que a intenção nossa era trazer os animais para coletas, que não iam ser maltratados, mas a gente tinha uma resistência, às vezes. As pessoas humildes, mas tinham um carinho muito grande pelo indivíduo. Eu me lembro uma vaca em Vedjavara, quando nós fomos numa feira, e ela estava lá como um dos principais indivíduos, com uma flor vermelha na cabeça. E eu já tinha visto ela numa viagem anterior, e eu falei, Red, é a vaca que eu vi lá no... O rapaz tinha uma fábrica de lajotas. Eu falei, é aquela vaca? Ele falou, não é. Eu falei, vai lá perguntar, então, ver se não é. E realmente era a vaca que eu tinha gostado. Só que ela estava em outra forma, né? Que ela estava preparada para a exposição. E oferecemos, como se uma vaca lá custasse $2.000, na época seriam 25 mil rúpias, oferecemos 4, 5 vezes mais, mas não foi pelo preço. O cara falou, não, essa vaca aí não tem preço. Não teve jeito. E para mim era um dos grandes, porque ela tinha tudo, né? Ela tinha as características, ela tinha volume corporal, ela tinha os tetos perfeitos, úbere, muito leite. Era uma vaca que estava dando de 5 a 6 litros. Uma vaca Nelore, né? E aquela ficou para trás. Mas a gente tinha
também aquele sentimento, poxa, bacana, né? Como o cara valoriza o indivíduo, né? Isso tem muito na Índia. Acho que de 35, a gente teria que ter comprado umas 50, dessas 15 ficaram para trás, exatamente por desse fator. E, Ângelo, uma frase que ficou marcada aqui na minha cabeça do começo da entrevista foi do seu pai falando que, tipo, filho, genética sempre busca melhor. E vocês estarem indo para um outro país, num lugar que, numa estrutura que vocês não conhecem e tudo mais, acho que mostra disso. E tem muitos criadores que hoje ficam, pô, mas tá caro. Acho que caro é produzir um animal que vale isso e ir atrás dessa genética. O que você fala hoje para um criador que está começando? Você acha que genética é a primeira coisa que o cara tem que investir e depois pensar no resto? Ou tem outras coisas que você acha que vão no mesmo nível igual a genética? Gustavo, eu acho que a gente tem que priorizar a genética, grandes indivíduos de família, mas o próprio indivíduo em si, eu acho que é o principal. Acho que eu olho muito os animais que me encantaram, como Genebra, que foi recordista, Estrela, que foi recordista, que não vieram nossa criação, era aquela vaca que eu imaginava como uma evolução genética, com biotipo, com todas as características que a gente gosta. E aí, quando ela vai para casa e ela é pulverizada em quantidade, acho que as duas vacas recordistas nossas, tanto a Estrela quanto a Genebra, elas trabalharam bastante em casa com embriões e produtos nascidos, onde a gente confirmou que realmente elas eram grandes vacas. Quando a gente comprou, era incógnita, mas tinham todo o biotipo, além disso que você falou. Elas tinham consistência genética. Você vê, a Genebra vem da Dinâmica, que é uma das principais vacas até hoje da São Lourenço, a vaca que já foi, mas os filhos dela sobressaem. E a vaca, mãe da Estrela, também, hoje está com o Marcelo Mendonça, com o Geraldo, é uma das principais vacas da raça do Nelore pintado de vermelho. Você vê, veio de consistência genética, mas com biotipo, que a gente gosta. Então, conciliar as duas coisas. Aí tem o fator valores, né? O bom indivíduo hoje, em qualquer raça, ele é muito valorizado, ele é muito disputado. E a gente tem que saber os nossos limites. Eu já fui... meu pai sempre falava, faça. Meu pai já comprou, lembra? A Marani da Cachoeira, que foi recordista naquela época, como se fosse uma recordista hoje de 20 milhões. Né? O pai comprou uma vaca assim, por um preço. Ele era fazendeiro, pecuarista, mas acreditava. A paixão era tão grande e racionava aquilo para o futuro. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de coragem também, ousadia e pé no chão para poder continuar. E graças a Deus eu falo, a gente hoje é pecuarista, não temos outro segmento. Eu tenho a área de hotelaria, mas Giovana que está tocando. Mas é uma satisfação muito grande poder ser competitivo numa pecuária tão competitiva como a gente vê hoje, né? Grandes criadores. E eu acho bacana que a gente quer ser competitivo, mas a gente quer que as pessoas tenham isso também. A nossa genética distribui aí, e quando a gente faz uma bezerra, por exemplo, a grande campeã Cindy, de uma exposição importante no Nordeste, criou a nossa. Então, é uma vibração muito grande. A gente também passar isso para criadores para que eles tenham êxito. E animal de genética de ponta não custa, ele vale, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu particularmente, eu falo para os meninos, Giovana um pouco retida, às vezes financeiramente, eu falo, filho, eu não vou guardar dinheiro, o nosso dinheiro é todo investido na pecuária. Então, quando eu vejo a Surreal, por exemplo, Surreal foi, para mim, acho que um grande marco do nosso trabalho, uma vaca que a gente acreditou, ela ainda não estava no ápice. E aí ela veio fazendo grandes campeãs de Exposebu e uma vaca que, impressionante, aí conciliou uma coisa também muito importante, ela dá 100 ossos por coleta, já foi coletado aí mais de 15 vezes e a média dela é 80, 100, 60 e com muita qualidade. É uma vaca que traz pra gente aí uma confiabilidade para ano a ano você está sendo competitivo, diversificando acasalamentos, né? Isso é importante. Que na verdade isso mostra um pouquinho assim de conhecimento, de domínio do próprio negócio, né? Porque essas ferramentas que a gente tem hoje de seleção massiva, elas são muito importantes, elas mostram as tendências, elas ajudam a gente a melhorar algumas características. Só que os saltos genéticos, eles sempre se deram por alguns indivíduos que surgiram, né? E esses indivíduos têm que ser valorizados, têm que ser multiplicados e eles que vão realmente mudar a sua seleção de patamar, né? Então, é necessário a busca por esses grandes indivíduos, né? Sem dúvida. A gente vê aí grandes criadores e a gente é apaixonado pelo zebu e eu fico feliz quando eu vejo a Parla até hoje, né? Fazendo grandes campeonatos. Quando a gente vê a vaca do Zé Carlos, que eu vi ser vendida no Elo.
né? A Isabela. A Isabela e vem aí com gerações aí, até hoje, campeãs. É o que a gente estava Karina, dizendo. né? Hã? A Karina hoje, que é a Então, principal vaca de pista da raça. Exatamente, Karina. E todas elas vieram dessas genéticas de grandes criadores. E são vacas, quantos anos tem a Isabela? Teria, já é viva ainda, né? É, mais de 15, né? Mais de 15 anos, é uma vaca moderna. A Parla, me lembro quando o Antônio José, quando ela era novilhinha lá na Exposebu, né? Então, você vê a consistência dessas grandes vacas em várias raças, né? E bacana quando as pessoas acreditam em genética, como a gente está falando, em grandes indivíduos. E o pessoal sempre fala, tipo, o filho tem que ser melhor que o pai. Mas não é sempre... Não é sempre que vai nascer um animal assim, igual no futebol, não é todo ano que vai nascer um Ronaldinho Gaúcho, que vai nascer um Neymar, que vai nascer um Pelé. Não é porque o filho dele nasceu que vai ter que ser melhor que o pai. Então, esses animais aí que são realmente expoentes da raça... Igual você comentou, acho que perfeitamente da Isabela, que até hoje é um animal moderno, eles têm que ser valorizados mesmo, porque não é fácil nascer um animal assim. Não, é verdade. E até me lembro, estava no leilão do Henrique Juliano, eles venderam uma prenhez dela, da Isabela mesmo, né? Sim. E, rapaz, deu vontade. Eu fiquei lá quase para pegar no telefone para comprar. Para você ver, é um animal que mostra a confiabilidade. E é um indivíduo que a gente olha, aquela vaca você olha para mim. Eu vejo que vocês fazem muito esse podpack e fala... Eu chegarei no final com Isabela, para mim, uma das grandes vacas, não desmerecendo, são Karina, a vaca que hoje é recordista. A Viatina 19. Viatina 19, são grandes indivíduos. A competitividade é muito grande, né? Mas a gente tem uma escolha, né? Eu gosto demais, eu gosto demais. Não julgo nem um pouco. Não sei se é pela criação que a gente teve, desde a época do pai, que a gente fala, a gente prioriza parte econômica com parte racial. A vaca é encantadora, é um sonho próximo da perfeição. Meu pai sempre falava, filho, a seleção você faz ela, tenta chegar na perfeição, que a gente sabe que é praticamente impossível, mas se chegar bem próximo e agrada aos olhos, pode ter certeza, essa vaca aí é encantadora. Eu me lembro dela no elo, né, quando ela estava no ápice dela. E selecionar é uma busca incessante, né? Você sempre idealiza um animal na sua cabeça e vai buscando esse animal que ele nunca chega, né? Sempre tem o que melhorar, né? É verdade. A gente vai para a fazenda, eu até falo para os meninos, quando nasce um animal diferenciado, a gente fica acompanhando aquela evolução, né? Alguns não chegam, mas quando o animal já nasce, que agrada aos olhos... Tem muita gente que fala, o animal nasceu muito arrumadinho, pode ser que pare aí, né? Pode acontecer. Mas quando agrada os olhos, a gente tem tido êxito lá, um dos bons animais, eles vão para a cabeça. E é bom que a gente vê grandes indivíduos em vários criadores aí. Eu sempre falo, o criador brasileiro é muito competente. Eles criam com maestria e é bacana, porque aí tem competitividade, né? A gente sabe que os grandes criadores têm um lastro maior de premiações, mas está competitivo, né? Exposebu, você vê, em todas as raças, o tanto que é... Nós ganhamos o melhor criador e expositor de Cindy esse ano. Tá aqui, exposto no Aí, ó, tá aí, com grandes criadores, como a Daldio, como o Jander, que vem agora. O Jander está há 5, 6 anos de criação e está sendo extremamente... Foi o segundo esse ano na Exposebu. Eu acho muito bacana isso. E falo para todo o Cuca, que é um criador do Rio Grande do Norte também, que vem se destacando. Tem pouco tempo que está na raça. Então, o pessoal que acredita, que compra bons indivíduos, estão lá no Campeonato Mundial incomodando, sabe? Isso é muito gostoso. E, Ângelo, a gente comentou da trajetória do Nelore pintado, no Cindy, mas vocês também criaram o Brahman. Fala um pouco de como é que foi essa história de vocês com a raça Brahman. Nossa, muito bacana. E comecei com uma pessoa que, para mim, é referência, é exemplo, como o Tio Rubico. E você vê como as pessoas, né? Você sabe, a gente sempre trabalha com pessoas e vive essa amizade do Zebu, né? Com grandes amigos, né? Que eu cultuo amigos do meu pai, em todo lugar que a gente vai, a gente tem as pessoas unidas, os criadores são muito unidos, isso é muito bacana. Mas Tio Rubico, nós fomos lá, eu falei, tio, eu queria começar a criar Brahma. Ele falou, menino, você não está muito pretencioso, não? Quer começar agora? Ele estava com gado no curral e... Naquele dia ele deu uma bezerra de presente para a gente, que foi uma das melhores matrizes do nosso trabalho dentro uma crioula dele, mas que veio da linhagem dos Runnings, que nos deu uma reservada grande campeã, nos deu um grande campeão jovem, touro jovem na Exposebu, vindo de um presente de Tio Rubico. Foi onde nos estimulou a criar o Brahma e foi um trabalho de, posso dizer, 15 anos de sucesso. Nós liquidamos até por motivo de ter outras raças, deu um pouco de sobrecarga, a gente teve que optar
na época, pelo Nelore e depois, posteriormente, pelo Cindy. Mas é uma raça fantástica. Parabenizo a todos os criadores ainda que fazem o Brahma no Brasil, porque é uma raça que tem suas virtudes, que a gente gosta muito. Ô, Ângelo, eu queria mudar de novo aqui, uma abordagem. Vocês têm uma história no Zebu, realmente, a história familiar muito bacana. Seu pai foi uma grande liderança, né? De associação, de classe, e vocês seguiram esses passos do seu pai. Hoje você, diretor da BCZ, dá sua contribuição nessa política classista. Associação, acho que deve ser a maior associação de raça do mundo, né? A gente fala bastante isso. Qual a importância que você vê hoje da participação dessa organização de associação no encaminhamento aí da seleção dessas raças que evoluíram tanto nos últimos anos, né? Ô Wagner, eu acho que a BCZ é o ponto-chave disso tudo. É uma associação séria, criteriosa, que trabalha em prol da evolução das raças zebuínas e que tem criadores, vários criadores que representam muito isso, e em todas as classes, como os animais de pista, como os animais de número, como a gente vê. E eu acho que a cadeia final toda essa vai para a parte de leite e carne, né? Que é onde a gente evolui genética. E a BCZ é extremamente responsável, são pessoas competentes que estão lá. E a gente vê evolução genética com essas avaliações, né, que o PMGZ também, da BCZ, proporciona, e vários outros institutos também que fazem esse complemento. Eu acho que isso tudo é importante. Eu acho que a BCZ, ela prioriza a evolução genética das raças zebuínas com bastante propriedade, e sempre pessoas competentes lá direcionando isso e trabalhando em vários setores que agregam esse diferencial nosso dentro do trabalho genético das raças zebuínas. E a associação com a grandeza e a representatividade dos grandes criadores que a gente tem, você acha que falta, ou como está sendo a atuação, de uma representação do agronegócio mesmo, da pecuária a nível nacional, assim, falo da força política mesmo, assim, uma participação maior em Brasília, de estar sendo realmente o porta-voz desse setor que hoje é inquestionável a importância dele para o país de um modo geral. Você acha que cabe um desenvolvimento maior nessa linha ou a coisa está de um jeito adequado, na sua opinião? Eu acho que a gente tem que sempre procurar evoluir e melhorar, né? A gente tem o Machadinho, que é um dos diretores que tem assim, essa interação lá juntamente com Brasília. Como a gente tem o filho do Lupion também, que representa muito bem a classe, né? Eu acho que a gente não pode desprezar isso. Eu acho que a gente precisa ter politicamente força. E eu vejo o Gabriel, nessa gestão, juntamente com o diretor, muito preocupado com isso. Sempre tentando interagir, tentando estar dentro dessas situações que o Brasil... Porque a gente precisa exportar, né? A gente precisa diversificar e eu vejo a BCZ muito preocupada com esse setor, viu? E a gente não vai jamais parar de ter essa interação política com a BCZ. E, Ângelo, a gente sabe que esse ano aqui agora é o último ano de mandato da BCZ, vai ter uma troca. Como é que tá essas movimentações para o próximo mandato? Já sabem quem vai concorrer para a presidência? Tem uma chapa, tem duas, tem três? E o que você pensa que a BCZ tem que evoluir nos próximos anos? Então, eu acho que tudo a gente pensa na parte evolutiva, realmente. E já tem uma pretensão aí para a próxima, eu acho que vocês já devem saber, né? O Arnaldo, que é o nosso, eu faço parte, agradeço até o Arnaldinho pelo convite, para ser o terceiro vice. E estou lá agora nessa gestão do Gabriel, eu sinto o grupo muito unido, preocupado sempre com a evolução, preocupado sempre com as melhorias. Eu acho que essa diretoria que o Arnaldo montou é uma diretoria muito, muito forte e que vai representar aí com evolução para as próximas gestões. Tenho certeza disso. Se virão outras, não sei, mas a nossa está muito consistente e eu acredito que tem um lastro muito grande com grandes criadores em todos os setores, em todas as raças. É um grupo muito coeso, um grupo muito bacana. E eu sempre falo, para a BCZ eu estou sempre disponível. Falei para o Arnaldinho, tem hora que a gente quer estar em casa um pouco, fazendo o nosso trabalho, mas tudo que a gente faz está relacionado ao Zebu, à BCZ. E a história que meu pai teve, foram 3 anos assim intensificados, que eu presenciei, eu cuidei da fazenda juntamente com ele,
mas ele deu a vida para ele na Expo Zebu. Inclusive, escuto muito quando a gente vai lá, porra, como seu pai fez por essa BCZ. O Gabriel pontua muito isso. E, inclusive, recebemos uma homenagem, meu pai, lá, e ficamos muito orgulhosos e agradecidos pela homenagem de todos os diretores, pela iniciativa do Gabriel. Para nós é uma honra ter o busto do pai lá dentro do parque, onde ele fez aquela arquibancada, né? Fez o multiuso, comprou a estância, entendeu? Ele fez tudo como se fosse para ele. E foi muito bem recebido pela associação e acho que pelos criadores. Então, para nós é muito gratificante. E falando um pouquinho dessa gestão atual, assim, você como diretor de leilões, né? A Expo Zebu, ela tem uma mágica, assim, uma hora realmente ela reúne todos os grandes criadores do Brasil, se programam e estão presentes, tudo. E tem uma bateria de leilões de muita tradição, de muito tempo. Então, se a economia está bem, a economia está mal, a Expo Zebu nunca deixou de ser um momento especial assim, para a raça. Nesse mandato, assim, eu imagino que tenha tido um crescimento aí, tanto em faturamento quanto em número de leilões. Como é que está a condução disso aí? Como é que você faz a leitura da sua diretoria especificamente? Então, a gente tem muita preocupação com isso, mas eu acho que a gente tem que parabenizar os criadores que evoluem seus plantéis e que fazem o gado Zebu cada vez melhor. Porque todo ano a gente tem uma crescente. Ano passado foi muito bom, esse ano foi extraordinário. E eu tenho certeza que o ano que vem vai ser muito melhor. A gente acredita nisso porque de 6 anos como diretor de leilões, a gente nunca viu nada decrescente, sempre crescente. E isso eu acho que deve muito ser a qualidade de trabalho, de evolução de criadores que capricham, que conhecem, que vivem isso intensamente, para mostrar lá na melhor exposição que o Zebu é diferenciado. A gente fica encantado, todo mundo vê que a Expo Zebu foi esse ano, né? Arquibancada lotada com os grandes campeonatos, mostrando aí a qualidade de todas as raças, assim, com um diferencial crescente. A gente vê que o gado está evoluindo, que os animais cada dia mais precoces, né? E é encantador estar lá numa Expo Zebu, eu como diretor e tendo uma história, né? E vendo aquele público lá vibrante, é bom demais. Dá vontade até de criar mais uma raça, viu? Inclusive, eu comprei um casalzinho de Punganur lá do Marco Antônio. Já começou, então. Já começando também. E tem alguma coisa que você acha que daria para evoluir na Expo Zebu? A gente sabe que sempre melhorias são bem-vindas, mas tem algo já em mente que você fala, putz, eu acho que esse detalhe daria para corrigir da Expo Zebu? A gente sempre fica olhando detalhes, né? É o que a gente faz em seleção. Eu acho que o parque ele é muito bom, né? Ele está muito assim pronto para receber. Claro que esse ano teve algumas restrições. Uma coisa que o Gabriel se preocupou, nós, a diretoria, é a quantidade de pintado, por exemplo, aumentou assim estrondosa, foi para 300 e poucos animais. O ano anterior era 100 e poucos. Então o que a gente precisaria lá é um pouquinho mais de comodidade para a capacidade do parque. E eu me lembro na época, meu pai, quando comprou a estância para a BCZ, o sonho dele, isso é uma coisa que eu estou até falando para vocês aqui, a primeira vez era fazer o parque da Expo Zebu lá, por ter mais essa expansão, por você ter mais espaço físico para sair ali de dentro. Mas a exposição é tão pronta, né? Tão bonita, que a gente também acha difícil fazer essa transição. Mas na época, com ele, o Fábio Rodas, que era um engenheiro que estava bolando fazer um parque novo, já tinha até uma planta. Ficou até em casa, acho que a gente até guardou lá, porque o pai foi e não deu tempo também, o Fábio, naquela época, faleceu, então perdeu essa expectativa. Mas o parque agrega muita coisa, eu acho que só precisaria um pouquinho mais de espaço para a gente poder atender todos os criadores. Esse ano vocês já utilizaram até o pavilhão multiuso, né? Exatamente. E acho que foi recorde de 2.500 cabeças, algo assim. Tem como fazer mais um, digamos assim, puxadinho para aumentar ou realmente estourou a capacidade e é 2.500? Não, tem. A gente fez uns puxadinhos até além do multiuso. Fizemos 2 pavilhões adicionais, que eram o pessoal que de fora, do Rio Grande do Norte até do Nordeste, que queriam participar e a gente abriu essa sessão. Porque se você coloca as tendas, perde um pouco a característica, né? A gente tira as coisas fixas, senão você estrangula alguns espaços de articulação do pessoal. Então... Mas é um pouco difícil, mas a gente sempre quer procurar atender. É duro você falar para um criador, você não vai poder trazer mais, porque fica aquela competitividade. As inscrições do pintado, por exemplo, foi em 20 minutos, elas se encerraram.
Depois foram fazendo alguns complementos. Porque eu acho que cada ano vai aumentar mais o interesse das pessoas estarem... Porque, pô, lá é a vitrine, lá onde a gente mostra o que a gente faz, o trabalho da gente, e lá está o mundo inteiro, né? Os criadores de todos os países, você vê quantas delegações vão para a Expo Zebu. E a gente é referência no mundo inteiro. E, Ângelo, falando agora de outra exposição que a BCZ, que a cada ano que passa, ela também desenvolve um pouco mais, a Expo Genética, que estamos chegando agora, acho que essa semana ainda, ou essa semana ainda, né, que começa a semana que a vem. Expo Genética. Fala um pouco pro pessoal que não conhece a Expo Genética, o que é, como é que é a questão de leilões, se tem julgamento, não. O pessoal pode falar, pô, a Expo Zebu tem o jurado, mas a Expo Genética não, né? Explica o pessoal. A Expo Genética é uma mostra de animais de vários criadores que trabalham em cima de evolução genética, com índices, né? Então, tem os pavilhões, todo mundo tem o seu pavilhão mostrando o teu trabalho individualmente. É uma feira, acho que fantástica, porque é um outro nicho de mercado, mas que traz muita gente para esse meio, porque você vê grandes eventos acontecendo lá também, uma semana de grandes leilões, de animais extremamente bem avaliados, que eu acho que é o que compõe hoje também esse mercado nosso da raça de corte. Então, esses animais trazem confiabilidade para o comprador e é uma feira fantástica. Acho que todo mundo deveria ir. Ela não tem o público da Expo Zebu, mas ela tem a qualidade de indivíduos para um nicho de mercado que a pecuária nacional precisa e mundial. Então, ela cada ano ela tem sido mais visitada. O elo de raça, acho que um dos principais leilões da Expo Zebu, um dos principais leilões aí do calendário, da história, né? Na verdade, com muita tradição. E o Orestinho dos originais ali, né? Era o dono dessa data e tudo mais. E recentemente vocês foram convidados para estar vendendo ali uma grande recordista, né? Uma doadora pintada dentro do elo de raça. E quando surgiu a ideia, os donos do leilão, né? Os componentes hoje do grupo ficaram muito felizes quando a gente falou que era uma OT, né? Então, qual que foi a sensação de estar voltando para o elo de raça com um grande animal, uma grande recordista, uma exceção ali dentro do leilão? Nossa, gratificante demais e quero até agradecer ao Dr. Jonas, que posso dizer, um irmão do meu pai, uma pessoa que ele deu essa abertura para o Elo, porque se tornaram grandes amigos, Duda, Ronan, e hoje uma composição nova também de grandes criadores, que a gente tem um carinho muito especial. Agradecê-los por nos dar essa oportunidade. O Paulo Horto deu algumas opções de eventos e a gente, como é a nossa casa, onde a gente tem pessoas que... Meu pai saiu, assim, feliz, porque acho que tudo tem uma transição, né? Foi no trabalho dele, mas ele sempre falava, jamais meus amigos me desprezaram, jamais meus amigos quiseram que eu saísse. Isso eu fiquei emocionado porque eu via que a amizade era acima do negócio, a amizade era acima de tudo, independente de fatores de médias. Ele sempre queria o meu pai lá e isso ele priorizou na vida dele. E eu acho que o grande êxito como homem, como criador, como amigo e desse meio, ele priorizou muito isso. A amizade, ele jamais desprezava. Tinha aniversários, às vezes, da gente, da família, que ele tinha um leilão do Ronan, ou do Duda, ou do Zé Carlos, né? O próprio Sr. Jonas, a gente não deixava de ir, ele tinha que estar presente. E a gente entendia isso, porque ele priorizou muito isso. E é um dos grandes orgulhos que a gente tem poder falar do elo de raça e com as pessoas que compõem ele hoje. E, em especial, o Dr. Jonas sempre foi um cara que deu esse respaldo para o meu pai. E foram amigos, fizeram sociedades, tanto em outras raças, né? E dali veio essa amizade que eu acho que permanece até hoje, porque o Jonas, quando o pai faleceu, esteve lá e a gente sentiu que realmente a amizade era muito forte. Ah, e com certeza. Eu sou testemunha da alegria que eles tiveram quando eles souberam ali que a família estava participando, aceitou o convite do elo de raça, todo mundo ficou muito contente, foi um momento bem especial. Obrigado a vocês também, da assessoria, que sempre foram parceiros nossos. E pra gente também disso. Foi uma alegria grande estar sempre junto ali. Independente do resultado, que foi uma recordista, acho que a primeira recordista do pintado no elo de raça, a gente tinha essa preocupação, porque é um leilão de estrelas, né? E levamos uma estrela de pintado e realmente foi reconhecido. Foi uma festa muito bacana. E foi muito bonito. Para nós, né, fazendo uma primeira grande campeã como criador do Nelore Pintado, também foi especial. E, Ângelo, você mencionou durante essa conversa, a gente citou muito do seu pai, você citou bastante também dos seus filhos, da Giovana, do Tutu. Como é que é essa questão da sucessão? Como é que foi passada do teu pai para você? Como você trabalha a sucessão para os teus filhos?
E também, o que você pode falar, tipo, pro pessoal pro criador que está passando por um processo de sucessão, ou então quer começar a fazer esse processo, trabalhar os filhos para poder continuar o negócio da família, qual indicações vocês têm para fazer, sugestões, da sua experiência que teve uma sucessão de forma positiva? Muito bacana essa pergunta, porque meus filhos são tudo para mim. Desde quando eles nasceram, eu me tornei pai, eu vi o tanto que é importante. E eu acho que isso vem do meu pai, da união familiar, né? Mas acho que isso foi uma coisa muito espontânea. O Ângelo veio para cá, como o Giovana se formou em administração, o Ângelo fazendo administração no Mackenzie também. E houve a pandemia e eles tiveram que voltar. O Ângelo voltou, a Giovana já era formada, trabalhou na Mackenzie aqui, trabalhou numa startup também. Então, é uma menina que tinha um diferencial em tudo que ela fazia. E não foi diferente quando ela veio para casa. Eu falei, filha, vem para casa, dá uma força, toca o hotel, que é uma coisa que a administração tem muito a ver. Mas a Giovana, além do hotel, ela pulou para a pecuária também, assim, tão intenso, acho que está no sangue dela também. A menina tem uma visão. E o Ângelo Filho nem se fala. O Ângelo Filho veio, hoje está fazendo veterinário em Três Lagoas, e parte de reprodução é tudo com ele lá. Inclusive, tem grandes pessoas profissionais trabalhando, como o Patrick, né, que está lá, o Calixto. Então, são pessoas que fazem esse trabalho de reprodução. E ele hoje, em formação, ele já faz ultrassom, ele já transfere, ele já insemina. E é o que eu te falei, a junção, né? Eles começaram a tomar gosto pelos resultados. E aí a gente participa, tudo que é meu deles. Lá na fazenda é assim, eu dei essa abertura, é gostoso dividir isso junto. Por exemplo, vender uma vaca boa, dou uma participação para eles. Porque tem que ter um valor em cima, porque o diferencial nosso hoje foi que agreguei meus dois filhos em toda a família, em todos os sentidos. E é tão bacana como a gente divide os momentos de prazeres, né? As dificuldades que a gente passa, algumas coisas, porque a pecuária é o seguinte, a gente tem algumas perdas também. Animais importantes, às vezes nascem, acontecem algumas coisas que, se o cara não tiver persistência, ele não continua. Mas aí tem um filho que te dá um apoio, tem a filha que vem ali, o pai, a gente já fez tantos, vamos fazer outro. Então, eu aprendi com eles que essa união faz a força e que a gente tem mais estímulo ainda de continuar. E eu tenho certeza que a hora que eu cansar um pouquinho, a hora que eu tiver que ir, eles vão dar sequência a isso. E consequência com prazer, né? Fazendo as coisas, porque eu vejo tanto que... Ontem a gente estava montando um time para a Nacional do Cindy, eu e o Ângelo Filho. Fechamos algumas progênies, colocamos, fizemos, essa não dá, vamos pôr esse indivíduo. Então, houve uma interação, eu busquei eles com naturalidade, sem forçar a barra. Porque eu acho que se forçar a barra, não resolve. Talvez com alguma coisa que você incentive, que eles entrem numa situação de prazer e acabam hoje sendo... É necessidade deles, eles querem estar todo dia comigo. E, Ângelo, você citou que hoje a parte reprodutiva do seu rebanho é o seu filho que toca, que ele mexe. Falando a parte de acasalamentos, como é que é o processo que você faz desde analisar a matriz, analisar um touro para poder fazer tanto a seleção dos animais que você quer mandar de um touro, por exemplo, para ele ir para uma central, quanto na hora de você fazer um acasalamento dentro da sua fazenda, montar uma prenhença, poder vender no leilão? Como é que funciona? Desde escolher o animal, escolher o reprodutor? A gente tem hoje amigos também, criadores, que a gente pede opiniões, técnicos importantes, né? Que traz a gente para esse trabalho também. A gente não é muito individualista nisso, não. Acho que a visão por fora de outros criadores nos ajudam muito. Meus filhos hoje compõem esse trabalho também juntamente. A gente fecha lá as matrizes e fazemos uma relação de touros e sempre procurando trazer indivíduos novos, de criações novas, para que a gente agregue resultados. Então, às vezes, um técnico está em casa num ano para dar uma luz, uma abertura de olho de fora, é importante. E a gente tem tido resultados assim, sempre diversificando e tendo pessoas, técnicos importantes, pessoas que trabalham em vários setores, em várias fazendas, para poder nos ajudar em alguns detalhes. Porque às vezes a gente acha que a gente está no caminho certo, só olhando o que a gente pensa, e muitas vezes não é assim. E eu sempre falo para os meninos, a gente aprende todos os dias e um detalhe faz a diferença. Tenho certeza que essa humildade sua de buscar conhecimento, de entender que tem gente que pensa diferente, que muitas vezes o seu pensamento não é o correto, eu acho que faz o que impacta no sucesso que vocês estão tendo hoje. Mas, Ângelo, agora vamos entrar na parte de um quadro final nosso, que é um quadro de oferecimento da CB Genetics. Gente, dando mais uma oportunidade para você.
A gente agradece vocês terem utilizado bastante o cupom PODPAC10 para os 10% de desconto. Então continue utilizando. Entre em contato com o pessoal, vê a bateria de touros, Nelore, Brahma, Angus, Cimental, todas essas raças assim, da melhor genética de todos os países, o Angus da Três Marias, o Angus dos Estados Unidos da Chaff, o Brahma do Hudgens, o Cimental sul-africano, o Nelore desde a... A gente citou até o próprio Etan. O Etan tá na bateria da CB Genetics. Olha, bacana. Entre em contato com o pessoal. Ângelo, esse quadro é um quadro muito simples. Papum, a gente faz uma pergunta e o que tiver na sua mente, você responde. Pode ser? Pode ser. Um conselho pro Ângelo de 30 anos atrás. Um conselho? Continue preservando família, amizade e trabalho. Um arrependimento. Eu não tenho. Eu sempre procurei seguir a vida encarando naturalmente as coisas. Não me arrependo de nada, não. Tive contratempos na parte conjugal com a minha ex-mulher, mas eu acho que tudo veio depois com... Hoje nós somos amigos, hoje nós preservamos nossos filhos, então acho que Deus faz com que a gente siga com saúde, tá tudo certo. Se o Ângelo de 30 anos atrás tivesse vendo o Ângelo de agora nesse podcast, da pessoa que você é hoje, o que ele te diria? Como eu falei pro meu pai um dia, como meus filhos falam para mim hoje. Quando a gente teve uma diferença entre opiniões, e eu falei, pai, você que me ensinou desse jeito, mas parece que você está de outro lado. E passaram-se alguns dias, ele falou, filho, sabe que você está certo? Então a gente tem que saber que a gente aprende com os jovens, e eu acho que essas dicas são sempre muito importantes. E como eu ouço meus filhos, e muitas coisas mudaram por opiniões de pessoas talvez não menos experientes, mas com visões mais amplas, sabe? Qual foi a maior alegria que teve no mundo da pecuária? Meu pai me trazer para esse mundo foi incrível, porque eu trouxe meus filhos juntamente comigo e criei grandes amizades dentro desse meio que me engrandece como ser humano, como pessoa. As amizades que a gente construiu. Um animal que te marcou? Pacar, P-O-I-O-T, que foi a parte econômica que meu pai mais gostou e um touro que revolucionou a pecuária naquela época. Um animal de pouca mídia, mas que pra você tinha um carinho especial por algum motivo? Tudo OT, um touro que meu pai sempre sonhou. Talvez não tenha tido uma repercussão nacional, mas era um biotipo que agradava aos olhos. Qual a maior mentira ou falácia que você já escutou sobre a agropecuária? Que o zebu não é uma raça importante. O zebu, para mim, é a raça mais importante do mundo. Se você tivesse que começar hoje, depois de todos esses anos assim, mas imagina que você não tem um plantel, tem que comprar um touro e uma vaca, 2 animais. Quais seriam? Tem tantas raças, né? Mas vamos falar no Nelore. A Isabela, que a gente comentou muito aqui, é uma vaca dos meus sonhos. Assim, parabenizar o Zé Carlos por ter construído isso juntamente do pai do Torres, que vem de gerações, né? A vaca que, para mim, é um exemplo de raça. E posso te falar, vamos mudar para um touro Cindy, o querente da estiva, que o Adir comprou, Garrote, que foi um grande campeão nacional, que até hoje tem grandes indivíduos na raça Cindy. E para fechar, se tivesse um conselho que você podia passar para algum pecuarista que está começando agora, um zebuzeiro que está começando em uma dessas raças, qual seria o conselho? Acredite em você, escute opiniões e procura sempre priorizar os grandes indivíduos, tanto geneticamente como biotipo. Eu acho que as pessoas têm que, dali, começar com o que tem de melhor. Ângelo, muito obrigado aí por todos esses ensinamentos, trajetória tua, do teu pai, da tua família. A gente tem um boné do Podpac, em forma de agradecimento, e também um caderninho da Rural Créditos Capital. Muito obrigado, muito obrigado. Esse eu vou usar bastante. A gente boné fica é bom feliz. te dar para quem usa, né? Então, vocês podem ter certeza que eu vou. Eu gostaria... Produção, se puder pegar ali do Ângelo, por favor. Aí, ó. Eu queria fazer aquele quadro depois com vocês. Vamos gravar, acabou. Acho top aquilo lá. Bom demais. Pode colocar que eu vou dar pro Wagner e para vocês todos. Aí depois... Certo. Ó.
Aí tem que ver, vocês são mais do Nelore, né? Tem que ser do Nelore pintado. Muito obrigado. Aí, Obrigado. Tem mais dois aqui pro pessoal. E ficou lindo. Hein? Espetáculo. E aqui Aí, são turma. as bolsinhas para colocar o vinho, ó. Ó. Tem que trazer mais uma, porque vocês são em 3, Show mas de aí depois... bola, né? Pode deixar que a gente se entende aqui. Pode deixar que não estava programado. Obrigado pelo 3, presente, né? gente. E uma satisfação agradece. e parabenizar vocês pelo quadro. Isso aqui, eu acho que é um dos grandes diferenciais hoje da pecuária. Esse trabalho de vocês aí. Pô, muito obrigado, Ângelo. A gente agradece. A gente, cada vez mais, a gente quer tentar levar histórias como a tua, da tua família, pessoas de qualidade. Por isso a gente também agradece muito nossos patrocinadores que ajudam a manter o nosso... A gente tá trazendo pessoas de qualidade, né, Cezinho? Então, muito obrigado mesmo pela disponibilidade. E agradeço também por estar acompanhando sempre a gente nas redes sociais. Não, isso vai ser sempre, porque vocês são um diferencial hoje. Pra gente é encantador ver as diferenças, as reportagens, as diversificações que agradam as pessoas, aos ouvintes e quem está vendo. Mas eu que quero agradecer e dizer que eu sou um deles e tem muitos criadores importantes que amam a raça, que amam outras raças zebuínas, como a gente falou, independente de quantidade. E espero que eu tenha vindo para somar um pouquinho, para poder passar a transmitir alguma coisa com bastante humildade, porque nós somos todos iguais. Claro, alguns com certas virtudes. Obrigado pelo convite. Obrigado. Com toda certeza. Queria agradecer também, parabenizar aí pela trajetória, pela família, gente que de longa data aí acompanha o trabalho de vocês e tá dispondo aí um pouquinho do seu tempo aí para estar transmitindo aí, contando um pouco da história para a turma nossa aqui. Obrigado. É muito gratificante. Obrigado. Cezinho, muito obrigado. Valeu. Mais um. Obrigado. Gente, toda segunda-feira, o episódio completo no Spotify, no YouTube, a entrevista. Ao longo da semana, os cortes no Instagram, no TikTok, no YouTube Shorts. Aonde vocês imaginarem, a gente vai estar para poder entregar conteúdo de qualidade para vocês. Muito obrigado, uma excelente semana e um abraço a todos. No Sindicato Nacional dos Leiloeiros, nós somos mais ou menos 200, 190, 200 leiloeiros. Para atender o Brasil inteiro, são 750 leilões por mês no Brasil. Nossa Senhora. Por mês. Então, assim, é muita coisa, né? Leilão de gado de corte, cavalo, enfim. É muita coisa. Então, tem mercado ainda. Não tem um cavalo que salta? Uhum. Tem um touro que pula. Ele é um atleta. A cordinha que vai, o sedem que vai, é um estímulo para ele. Essas bobagens que eles falam sobre tudo, sobre alimentação, sobre o esporte, e que pessoas colocam taxinha na canela do cavalo para o cavalo levantar mais a perna quando ele vai saltar, sabe? Umas bobagens assim, falam sem saber. O topo da carreira quando você chega para ser leiloeiro. Então eu comecei com pisteiro, tudo que você imagina dentro de uma firma de leilão eu trabalhei. Tudo que é feito de venda de touro em leilão, direto, de sêmen em leilão ou direto, tudo que é na Viraí, a gestão é Rural Crédito. E no gado de leite, que eu mais me atualizo, são as provas genômicas dos touros holandeses, que, assim, o holandês está muito na frente das outras raças na prova genômica. Hoje você olha muito saúde, produção de leite, úbere, saúde, vida produtiva. Muitos aqui no Brasil já estão usando robô, então, nesse composto do úbere, tetos menores para poder encaixar na teteira no robô. Então, assim, o gado de leite está muito, mas muito avançado. Eu leiloava cela, né? Cela, saco de ração. Depois comecei a leiloar os repasses do leilão. Depois comecei a leiloar os últimos lotes do leilão. Depois eu comecei a leiloar metade do leilão. Só depois de 2, 3 anos fazer um leilão completo. Eles amarram o saco do boi para ele pular. Falei, então faz assim, amarra o seu saco e vê se você pula. Não, é 60 de Doura.